Olá, essa é a aula de número 19 do nosso curso de Física Matemática e o assunto hoje é a questão da conservação de energia da corda vibrante e uma questão que nós já mencionamos em aulas anteriores, que é a questão da unicidade de soluções das equações de onda que nós temos estudado nas últimas aulas que tivemos. Esses dois assuntos, por incrível que pareça, são bastante relacionados entre si e nós vamos primeiro discutir a questão da conservação de energia e com os ingredientes que nós vamos demonstrar, que nós vamos verificar, constatar nessa discussão, nós vamos atacar o problema da unicidade de solução. O esquema da aula é esse. Primeiro nós colocamos o problema que nós vamos analisar, especialmente o segundo problema. Depois nós tratamos a questão da conservação de energia da corda vibrante. Uma corda vibrante, como qualquer objeto mecânico, também tem uma energia mecânica que é conservada. Nós discutiremos isso nos problemas que nós tratamos. E, por fim, nós vamos juntar isso para discutir uma questão muito importante que eu já mencionei em aulas anteriores, que é a unicidade das soluções da equação de onda. Em aulas anteriores, nós aprendemos a resolver a equação de ondas unidimensional, que é esta equação que vocês aqui veem. C é uma constante positiva que representa a velocidade de propagação das ondas. No caso de uma corda vibrante, por exemplo, ela é dada por raiz de... Deixa eu até escrever aqui. C é dada por raiz quadrada de T sobre ρ, T sendo a tensão horizontal a qual a corda está submetida e ρ a sua densidade, massa por unidade de comprimento. Mas essa equação que aqui está aparece em muitos outros problemas, não só no problema da corda vibrante, e em todos eles a gente pode constatar a validade das coisas que nós vamos discutir no que segue. E lembre-se que nós aprendemos a resolver essa equação impondo certas condições de contorno, que são condições de Dirichlet ou de Neumann. Na última aula nós discutimos uma situação na qual a gente tem condições de Dirichlet num extremo da corda de comprimento L e condições de Neumann num outro extremo. E além disso a gente impõe condições iniciais que fixam o perfil da corda em t igual a zero, em termos de uma função zero de x dada, e a velocidade transversal de cada ponto x também em t igual a zero, em termos de uma função v0 dada. E essa função v0, portanto, representa em cada ponto x a velocidade inicial dessa corda. Nós já aprendemos, inclusive, a resolver essas equações para algumas situações explícitas, nas quais o 0 e v0 são dadas. Por exemplo, na penúltima aula, nós tratamos da situação que nós chamamos de a corda pendurada, a corda dedilhada e a corda percutida. Duas cordas, dois tipos de problemas que a gente pode resolver explicitamente com os nossos métodos. E lembremos que nós, para resolver essa equação e com essas condições, nós fizemos o uso dos seguintes ingredientes. Nós usamos o método de separação de variáveis, mais a imposição de condições de contorno. Depois nós impusemos o princípio de sobreposição para somar as soluções que nós obtivemos pelo método anterior. E, por fim, nós usamos relações de ortogonalidade para impor condições iniciais ao problema. Com isso, nós obtivemos soluções expressas em termos de séries infinitas, como nas que vimos nas últimas aulas para a função u de x e t. Quer dizer, dado isso, no entanto, a gente pode colocar as seguintes questões. A solução que nós obtivemos é uma solução completa? Ela é única? Será que não existem outras soluções? E, por fim, há algo a se acrescentar nela? Porque, vejam, quando a gente usa o princípio de sobreposição, a gente pega as soluções que obtivemos pelo método de separação de variáveis, somamos todas elas e obtemos uma solução que nós, então, sobre a qual nós, então, impomos as condições iniciais. É o que nós fizemos em todos os problemas que nós tratamos até aqui. Mas a gente pode se perguntar, bom, será que existem outras soluções que não aquelas obtidas pelo método de separação de variáveis que deveriam ser somadas pelo princípio de sobreposição? Será que é suficiente considerar só aquelas soluções? Com elas, nós sabemos que a gente pode impor as condições iniciais. Isso nós sabemos. Aí sabemos também que com elas a gente pode pôr as condições de contorno. Mas será que não haveria outras soluções a serem acrescentadas que eventualmente fazem a mesma coisa? E a resposta a essas perguntas é não. Aquelas soluções que nós obtivemos são as soluções mais gerais possíveis, não há outras.
Ou seja, o que nós afirmamos é que aquele tipo de problema que nós analisamos, para ele vale um teorema de unicidade de soluções. Uma vez que nós encontramos soluções que satisfazem as condições de contorno e as condições iniciais, ou seja, uma vez que nós obtivemos soluções deste problema, impondo condições de contorno de Dirichlet ou Neumann, essas condições iniciais, essas soluções são únicas, não há outras. Nós vamos demonstrar esse fato, é muito importante até para justificar o método que nós utilizamos. E eu chamo a atenção de vocês que o método que nós vamos fazer para demonstrar isso é um método que, exceto por algumas variantes, é utilizado em muitos outros problemas de equações diferenciais, não só nesses problemas que nós estamos tratando aqui, mas também na equação de difusão, em equações da mecânica quântica, em equações do eletromagnetismo e muitas outras áreas da física. A ideia, portanto, se generaliza bastante e por isso é importante que nós vejamos essas soluções, essas demonstrações de condições de existência de unicidade de soluções. Bom, para preparar essa discussão, como eu disse a vocês, a gente vai fazer uma coisa que aparentemente é completamente descorrelacionada, mas de qualquer maneira é importante em si, que é demonstrar a conservação de energia da corda vibrante. A corda vibrante, como qualquer objeto mecânico, ela que se move, ela tem uma energia cinética e uma energia potencial devido às interações internas entre os pedaços da corda que se exercem forças entre si. E eu afirmo a vocês que essa energia é dada por essa expressão que está escrita aqui. A energia de uma corda vibrante é dada por essa expressão E curvilíneo, que é dada pela integral de 0 até L, portanto, ao longo da corda, desta expressão que está aqui entre colchetes, na variável x, onde aqui entre colchetes vocês veem a combinação ρ vezes a derivada parcial de u em relação a t ao quadrado, mais t vezes du dx ao quadrado. Ρ é a densidade da corda e t é a tensão horizontal sobre a corda. E eu afirmo para vocês que isso daí é a energia da corda vibrante. E para isso eu vou apresentar dois argumentos, quer dizer, isso é uma consequência de dois argumentos. O primeiro argumento é que este termo que aqui está é muito fácil de interpretar. Vejam, ρ é a densidade de corda, a corda é a massa por unidade de comprimento. Portanto, se vocês pegarem um intervalozinho de comprimento dx na corda, o produto ρ vezes dx é a massa, digamos, dm, desse pedacinho de corda. Portanto, este termo que aqui está, para cada intervalozinho, é a massa dm, quer dizer, ρ vezes dx é a massa, vezes du dt. Ora, du dt é a velocidade transversal de cada ponto da corda. Portanto, isso aqui é a massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2, que eu esqueci de colocar, mas não é importante aqui. Então, nós teríamos ρ vezes du dt ao quadrado dx, isso aí seria dividido por 2 a energia total da corda. Esse segundo termo aqui é mais difícil de interpretar de imediato, mas ele tem a ver com a energia potencial das interações internas da corda. Mas não é muito importante interpretar o que ele significa. Pela seguinte razão, é que, na verdade, o argumento principal que nós vamos utilizar para mostrar que isso aqui é a energia da corda é o fato de que essa expressão que aqui está é constante ao longo do tempo. A energia, como a gente sabe, é uma grandeza conservada, e sob condições de Neumann ou Dirichlet, esta grandeza que aqui está é constante ao longo do movimento. Como esse termo aqui tem uma interpretação em termos da energia cinética, a consequência é que isso aqui tem que ser a energia mecânica total, que é conservada. Então, tudo o que nós desejamos fazer agora é mostrar que ao longo do movimento da corda, o movimento, lembre-se, ele é regido pela equação de ondas. Ao longo do movimento, essa grandeza que aqui está é constante, ela não muda. E com isso, então, a gente interpreta, em função do que eu falei sobre o significado desse termo, como energia cinética, em função disso a gente conclui que isso aqui deve ser energia mecânica. Esse é o argumento que nós vamos seguir. Como é que nós fazemos para provar que isso aqui é constante? É a coisa mais simples do mundo. A gente calcula a derivada disso aí em função do tempo e constata que essa derivada é nula. Percebam, aliás, que essas funções aqui, du, dt e dx dt, são funções de x e t. Mas como eu estou integrando em x, o que resta aqui é uma função apenas de t. Por isso que eu estou escrevendo e de t, certo? Portanto, eu posso calcular a derivada dessa expressão em relação a t, as dependências em t estão todas aqui dentro, nesse termo e esse termo, e essa derivada é dada trocando a derivação pela integral,
pela integral de 0 até L da derivada parcial desta expressão aqui. Perceba que eu escrevo derivada parcial, porque como eu estou dentro da integral, isso aqui depende de x e t, e derivar em relação a t significa derivar parcialmente em relação a t, porque as funções derivadas dependem de x também. Então aqui eu estou fazendo uma troca da integral na variável x pela derivada e expressando isso, essa coisa aqui dessa forma. Vocês veem então que há dois termos a considerar, um que concerne a derivada parcial disto aqui, e outro em relação a t, e outro que concerne a derivada parcial disto aqui em relação a t. Essas expressões estão escritas aqui agora, essa é a derivada parcial em relação a t do primeiro termo, que é du dt, eu estou esquecendo por hora o fator ρ, e a segunda derivada, que é esta, que está escrita aqui, a derivada em relação a t de du dx ao quadrado, é essa segunda expressão da segunda linha. Essas derivadas são fáceis de calcular. Essa derivada, por exemplo, vai dar o quê? Vai dar duas vezes essa função, que é esse fator que aqui está, vezes a derivada em relação a t disso que está aqui dentro, que é a derivada segunda de u em relação a t. Essa é a derivada parcial em relação a t de du dt ao quadrado. Por outro lado, a derivada em relação a t de du dx ao quadrado é análoga, cai o fator 2 da expoente, fica du dx, que é o que está aqui dentro, vezes a derivada em relação a t disto aqui, que é d2u dx dt. Essa é a expressão que permite a gente calcular essas duas derivadas em relação a t desta expressão para a derivada da função e em relação ao tempo. E lembre-se sempre, meu desejo é provar que isso aqui é zero, né? Então eu tenho dois termos já calculados, du dt e d2u dt2, isso para o primeiro termo, e du dx, d2u dx dt para o segundo termo. Aqui aparece uma derivada mista, porque essa derivada aqui é em relação a x e eu estou calculando uma derivada em relação a t. Pois bem, inserindo isso na nossa expressão para du dt, a gente tem isso. Aqui está a primeira derivada parcial e aqui a segunda derivada parcial. E a primeira, de novo, eu tenho dois termos a considerar, esse primeiro termo aqui e esse segundo termo. O primeiro eu não vou mexer muito nele, mas o segundo termo eu vou fazer alguns malabarismos para torná-lo mais palatável. E aqui está o segundo termo, ele envolve a integral de du dx, d2u dx dt, como vocês aqui veem. E o que eu quero fazer é calcular essa integral usando integração por partes. E usando integração por partes em relação a essa derivada em relação a x que aqui está. E é um exercício banal vocês constatarem que esta expressão aqui pode ser escrito como esta daqui menos esta daqui. É trivial ver isso, porque se vocês expandem essa derivada aqui, essa derivada de um produto, o primeiro termo vai ter a derivada segunda em relação a x da função u, vezes du dt, que é o segundo termo que é cancelado, por causa do sinal menos, e o outro termo vai ser a derivada em relação a x, de du dx, du dt, vezes du dx, que é exatamente o que está aqui do lado esquerdo. A vantagem de fazer isso é que, na primeira integral, parece uma integral de uma derivada parcial em relação à mesma variável, x, a integração em x, a derivada em x. E, portanto, essa segunda integral é muito fácil de calcular, é simplesmente esta função calculada nos extremos 0 e L. Essa segunda integral permanece como está, não vou mexer nela. Chama atenção, no entanto, que essa segunda integral tem uma coisa interessante. Ela contém um fator, que é du dt, que também aparece nessa primeira integral aqui. É o mesmo termo. Portanto, quando eu juntar novamente esta integral que eu estou expressando aqui, com essa primeira integral, esses termos aqui vão ter um fator comum que é du dt. Chama atenção disso porque isso vai ser importante. Percebam que esse fator du dt aqui multiplica a derivada segunda de u em relação a t, e aqui multiplica a derivada segunda de u em relação a x. Isso vai ter um papel muito importante no que segue. Agora eu quero analisar o que acontece com esses dois termos que aqui estão. Esses termos são ditos termos de superfície, que envolvem as derivadas parciais de u e x em relação a t nos dois extremos. Se eu escrever mais explicitamente, isso aqui é isso, quer dizer, essa expressão aqui é
esta função calculada em L menos a mesma função calculada em 0 para todo instante de tempo t. du de x calculado em L, vezes du dt calculado em L também, e menos a mesma expressão calculada em x igual a 0. Agora, o ponto interessante é que, quer para condições de Dirichlet, quer para condições de Neumann, essa expressão que está escrita aí é nula, ela se anula, para todo instante de tempo t. Por quê? Pelo seguinte, vamos supor que nós consideremos condições de Neumann. Para condições de Neumann, a derivada parcial de u em relação a x se anula. Então, esse fator aqui seria 0, ou esse fator seria 0. Por outro lado, se eu quiser estiver trabalhando com condições de Dirichlet, então a condição que nós temos que impor é que a função u, digamos, em x igual a 0, é nula. Ou a função u em x igual a 0 é nula. Agora vejam, essas duas coisas estão dizendo que em x igual a 0 ou em x igual a L, essas funções são constantes no tempo. Se eu vario o tempo, a função não varia. Portanto, as suas derivadas parciais em relação ao tempo são nulas. E como vocês veem, esses 4 fatores, sempre, ambos são nulos, querem impor condições de Dirichlet, querem impor condições de Neumann. Por exemplo, se eu puser condições de Dirichlet em t igual a 0, isso aqui é 0. E se eu puser condições de Neumann em x igual a 0, isso aqui é igual em x igual a L, como nós fizemos na última aula, aliás, esse fator é 0. Se eu usar condições de Dirichlet em ambos os extremos, esses dois fatores se anulam. Se eu usar condições de Neumann nos dois extremos, estes dois fatores aqui se anulam. O fato é que, sob condições de Dirichlet ou de Neumann, esses termos aí são sempre 0. Chama atenção, aliás, que há outras condições ainda mais gerais de contorno sobre as quais essa mesma coisa acontece. São chamadas condições de contorno mistas, das quais nós não vamos falar nesse curso, mas vocês podem, acompanhando depois a literatura pertinente, constatar que esse teorema se estende ainda mais além do que essas condições que nós estamos tratando aqui. Fato é, então, retornando à nossa expressão, que isto que está colocado aqui é sempre 0 se eu estiver lidando com condições de Neumann ou de Dirichlet. E, portanto, na expressão para o du dt sobrevive este termo que aqui está e esse termo aqui com o sinal menos na frente. Percebam também que ambos os termos, eu já comentei isso, envolvem o produto du dt. Multiplicando, nesse caso, a derivada segunda de u em relação a t, e nesse caso, a derivada segunda de u em relação a x. Então, prosseguindo, agora juntando esses termos todos, a gente conclui simplesmente que d e dt é dado por essa expressão que aí está, duas vezes a integral de 0 a L de du dt, aquele fator comum que eu disse a vocês existir, multiplicando essas duas derivadas segundas, uma em relação a t e outra em relação a x. Tudo isso integrado em x de 0 até L. Bom, o ponto importante agora é o seguinte, eu posso colocar o ρ em evidência. Aqui o ρ está dentro da integral, eu ponho para fora. E aí aparece t sobre ρ, e t sobre ρ, se vocês recordarem, é c ao quadrado, a velocidade da onda. Portanto, essa expressão é igual a isso. E o ponto importante é que, como nós estamos supondo que a equação de ondas é a equação que rege o movimento da corda, todo esse termo aqui é 0. A equação de ondas diz justamente que d2u dt2 é igual a c2 du dx, e, portanto, o integrando é nulo para em todos os pontos x ao longo da corda, ou seja, ao longo do intervalo 0L. Então, impondo a dinâmica do problema, impondo a validade da equação de movimento que rege o movimento da corda, que é essa equação que aqui está, a gente conclui que d e dt é 0. Isso demonstra que essa quantidade E, que está escrita ali, é constante ao longo do movimento da corda. Ela não muda e, portanto, é uma grandeza conservada e, como eu disse a vocês, a interpretação é que ela representa a energia mecânica da corda vibrante de comprimento L com condições de Dirichlet ou condições de Neumann.
E notem também que nós provamos essa conservação de energia em condições de Dirichlet-Neumann, ou seja, quer com os dois extremos fixos, quer com um fixo e o outro solto, ou quer mesmo na situação na qual ambos os extremos são soltos. Em todas essas condições, a energia mecânica é conservada. Eu chamo a atenção de vocês que isso é assim, porque essas condições de contorno, elas não envolvem forças aplicadas na direção vertical da corda. As forças que agem sobre a corda são forças de tensão que são horizontais, elas não realizam trabalho, portanto, elas aumentam a energia da corda. Se eu quisesse considerar outras situações nas quais um dos dois extremos é forçado, tem um movimento forçado, ou seja, está sob a ação de um agente externo que aplica uma força, nesse caso a energia não seria conservada, haveria uma variação da energia ao longo do tempo, mas isso não é o que nós queremos considerar aqui. Nós estamos considerando o movimento de cordas livres, sujeitas apenas a forças de tensão. Então nós concluímos dessa forma que a energia mecânica é conservada, e isso por si só é uma coisa de interesse, claro, mas para nós é mais interessante porque ela nos permite, como nós vamos ver, discutir uma questão muito importante, que é a questão da unicidade das soluções que eu apresentei a vocês logo no começo. Isso é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos discutir a unicidade de soluções da equação de ondas sob as mesmas condições que nós tratamos até aqui. Usando a expressão que obtivemos anteriormente para a energia da corda vibrante, vamos apresentar condições que garantem unicidade para as soluções da equação de ondas unidimensional, definida em um intervalo finito da reta, sob condições iniciais e de contorno sempre eu estou me referindo a condições de Dirichlet ou Neumann. E, de novo, então, lembre-se que nós estamos considerando o seguinte problema, né? A solução da equação de ondas, esta equação que aqui está, que vem nos acompanhando já algumas aulas, onde C é uma constante, que a gente interpretou quando nós vimos a solução como sendo a velocidade de propagação de ondas, e X está limitado ao intervalo de 0L, a gente está descrevendo uma propagação, digamos, de uma onda numa corda vibrante, L é algum número positivo para T positivo. E lembrando sempre que nós desejamos impor condições iniciais que fixam a posição da corda em T igual a 0 e a sua velocidade transversal também, ou seja, a função U e a sua derivada parcial em relação a T satisfazem essas duas condições iniciais. E o 0 e V0 são funções definidas no intervalo 0L, que em princípio são arbitrárias na nossa discussão. Fora isso, nós desejamos impor ou condições de contorno tipo Dirichlet, como essas que estão colocadas aqui, ou condições tipo Neumann, como essas colocadas aqui. Essas condições impõem que a função U se anula nos dois extremos, x igual a 0 e x igual a L. Essa é a condição que a gente usa quando a corda está fixa. Ou condições de Neumann, que dizem que as derivadas parciais é que se anulam em x igual a 0 e x igual a L. Essas condições são chamadas de Neumann e dizem que os extremos, no caso de uma corda vibrante, estão soltos. A gente também pode considerar situações mistas, nas quais a gente tem isto aqui e isto aqui, por exemplo. Esse problema nós resolvemos na última aula. Ou o contrário, isso aqui imposto junto com isso aqui. Então a gente pode ter uma corda fixa de um lado, solta do outro, seja lá qual for. Em todos esses casos estão cobertos pelo que nós vamos ver daqui a pouco. Bom, a conclusão que nós queremos demonstrar é o que está afirmado nesta linha aqui no final, que sob essas condições, aquela equação de movimento, a equação de ondas, possui uma solução. Se possuir solução, essa solução é única. Não há duas funções U que satisfaçam essa equação, essas condições iniciais e condições de contorno desse tipo. Se houver duas, elas são iguais. Esse fato é muito importante porque nós já, em alguns casos, resolvemos esse tipo de problema de determinar soluções dessa equação com condições de contorno desse tipo, ou com condições iniciais desse tipo e condições de contorno desse tipo. Nós já vimos isso no problema da corda dedilhada, no problema da corda percutida. Na última aula nós discutimos situações nas quais a gente tem uma condição de Dirichlet combinada com uma de Neumann. Nós encontramos a solução completa nesse caso. Nós não sabíamos, no entanto, justificar o método ao discutir o método, que envolvia, como eu já disse, 3 ingredientes,
o uso da método de separação de variáveis, o princípio de sobreposição e a imposição de condições de ortogonalidade nas soluções, nós não sabíamos se não havia nada mais a acrescentar. E agora, o que nós vemos nesse teorema, e o que eu vou demonstrar agora, é que não é necessário acrescentar mais nada. Aquelas soluções que nós tivemos são completas, elas resolvem completamente o nosso problema, porque elas permitem a imposição das condições iniciais e de contorno. Então, o que eu quero agora fazer é demonstrar esse teorema de unicidade de soluções. E o que a gente faz é muito interessante. A ideia é extremamente inteligente. A ideia consiste no seguinte. Vamos supor que nós tenhamos duas funções, u e v, que satisfaçam aquele problema. Satisfaçam a mesma equação diferencial, as mesmas condições iniciais e as mesmas condições de contorno. Então, a gente define uma função, que eu chamo de w, que é a diferença entre as duas. Então, u menos v. U, repetindo, e V satisfazem a mesma equação com as mesmas condições iniciais, as mesmas condições de contorno. Tudo que eu quero fazer para mostrar meu teorema é provar que W é uma função identicamente nula. Tá? Essa diferença é zero, o que significa dizer que U e V são iguais. Então, se houver duas soluções U e V diferentes, elas não são diferentes, elas são iguais. Essa seria a conclusão se eu provar que essa função W é nula, e é justamente isso que eu vou fazer. Vou demonstrar para vocês que W é zero. Bom, o que é que eu sei sobre W? W é a diferença de duas soluções da equação de ondas. A equação de ondas é uma equação linear e homogênea. Portanto, a equação W satisfaz também a equação de onda, porque tanto U quanto V satisfazem essa equação. Além disso, W satisfaz essas condições iniciais que estão colocadas aqui. Em t igual a zero, W se anula, e a sua velocidade transversal também. Por quê? Porque tanto U quanto V satisfazem a mesma condição inicial. Em t igual a zero, a função U de x é U0, mas a V também é U0. Então, as duas se cancelam e W em zero é zero. E, analogamente, a derivada parcial de U em relação a t é V0, mas a dessa aqui também é. Então, as duas se cancelam e W satisfaz essa condição. Além disso, W satisfaz essas condições de contorno aqui. Por exemplo, se U e V satisfazem condições de contorno tipo de Dirichlet, então W também satisfaz. Claro, é a diferença das duas. E, analogamente, se no caso de condições de... Desculpe, isso aqui foi para condições de Dirichlet. E no caso de condições de Neumann, as derivadas parciais de U e W em relação a x, nos dois extremos, 0 e L, também se anulam, já que W é a diferença de U e V satisfazem as mesmas condições. Então, a gente conclui que a nossa função W, que é a diferença entre U e V, duas possíveis soluções do mesmo problema, supostas diferentes, elas satisfazem essa equação diferencial, essas condições iniciais e esse tipo de condição de contorno. E tudo que eu quero fazer agora é mostrar para vocês que uma função W que satisfaça essa equação diferencial, essas condições iniciais e essas condições de contorno, forçosamente é a função nula, identicamente nula, ou seja, U e V são iguais, as duas soluções do nosso problema são iguais, não há soluções diferentes. E para fazer isso, a gente vai utilizar a conservação de energia da corda que nós escrevemos agora há pouco. E para isso a gente define essa grandeza que está escrito aqui, que é a integral de 0 até L de d2w dt mais c2 de w dx ao quadrado. É exatamente a mesma expressão da energia, apenas que antes eu tinha multiplicado por ρ, mas isso não é necessário fazer aqui, então eu não vou fazer isso. Mas isso aqui é essencialmente proporcional à energia da corda. E observem o seguinte, que essa grandeza é sempre um número positivo. Por quê? Porque é uma integral de uma função positiva, é uma soma de dois quadrados. Isso é sempre positivo. Além disso, em t igual a zero, isso aí se anula. Por quê? Porque em t igual a zero, dw dt é zero, essa é uma das condições iniciais. E dw dx também é zero, porque w é constante. Em t igual a zero, w se anula. Portanto, essas duas expressões são nulas em t igual a zero, e, portanto, e se anula em t igual a zero. Então, essa grandeza aí, que é essencialmente proporcional à energia, é um número positivo, e se anula em t igual a zero. Isso é, por enquanto, tudo que nós sabemos a respeito dessa expressão. Agora vem todo o truque. O que nós fazemos em seguida é calcular a derivada de E em relação a t, dessa expressão que aqui está. E fazendo exatamente as mesmas contas que nós fizemos quando nós provamos a lei de conservação de energia,
repetindo exatamente os mesmos malabarismos, a gente chega que dE dt é dado por essa expressão que aqui está. É exatamente o mesmo tipo de conta, nem vou repetir, porque não há nenhuma diferença em relação ao que nós fizemos anteriormente. Até porque, lembre-se, esse E que aqui está expresso é a energia menos um fator ρ que não é relevante. Mas então a gente tem essa expressão, que dE dt é 2 vezes essa integral. Agora vejam, nós supusemos que isto que está escrito aqui é satisfeito quer dizer, isso aqui que está escrito é igual a zero, porque W satisfaz a equação de ondas. Portanto, a gente conclui que dE dt é zero. Ou seja, nós temos que essa função E é constante ao longo do tempo. Essa é a conservação de energia expressa na nossa condição. Agora, lembre-se que nós tínhamos dito agora há pouco que E de zero é igual a zero, certo? Se E é constante, então E de zero, E de t é zero para todo t. Agora vamos ver o que é que esse fato significa. E é dado por essa expressão. Acabamos de concluir que isso daí é zero para todo t. Ora, isso só é possível se esse integrando, que é um número positivo, for zero para todo t, certo? Bom, o integrando é, portanto, zero para todo t, e, portanto, zero para todo x também, porque se isso aqui fosse zero não nulo para algum x, essa integral não podia dar zero. Então, isso aqui tem que ser zero, e isso aqui também tem que ser zero, já que o integrando é uma soma de 2 números positivos. Então, a gente conclui que dw dt é zero para todo x e todo t, e dw dx também é zero para todo x e todo t. Isso está dizendo que w é uma constante, ele não depende nem de x e nem de t. Repetindo o argumento, E é nula para todo t, isso significa dizer que o integrando é nulo, o integrando é um número positivo, que é a soma de 2 números positivos. Então, o integrando tem que ser zero para todo t e todo x. Isso significa dizer que esse termo e esse, que são 2 termos positivos que estão sendo somados, tem que ser separadamente nulos. Então, w dt tem que ser zero e dw dx tem que ser zero. Isso está dizendo que w não depende nem de x e nem de t. W, portanto, é uma constante. Agora, que constante? Bom, tem que ser zero, né? Porque nós vimos que a condição inicial é que w de x e t seja zero. W satisfazia essa condição inicial. Portanto, se isso aqui é constante, essa constante tem que ser zero. Então, o que é que nós concluímos? Que W é igual a zero, portanto, U igual a V, e aquelas duas possíveis soluções distintas do mesmo problema não podem ser diferentes, elas são iguais. Isso conclui a demonstração do teorema de unicidade de soluções das equações de ondas sob aquelas condições iniciais de contorno que nós discutimos. Nós demonstramos, sumarizando o que nós vimos, a lei de conservação de energia mecânica para o movimento de uma corda vibrante, sujeita a condições do tipo de Dirichlet-Neumann, isso por si só é uma coisa muito importante. E nós vimos que essa lei de conservação de energia tem algumas implicações, uma delas é a validade da unicidade de soluções de equações de onda sob as condições que nós estamos tratando aqui. Esses foram os resultados que nós obtivemos. Chamo a atenção de vocês que esses teoremas são bastante generalizáveis. É possível prová-los também sob condições até um pouco mais gerais do que essas são discutidas aí, equações um pouco mais gerais do que a equação de ondas, com condições de contorno e iniciais até mais gerais que essas. Nós não vamos discutir isso aqui, mas vocês podem encontrar isso na literatura pertinente. E chamo apenas a atenção de que com essa demonstração de unicidade de solução, nós justificamos de maneira completa todas as soluções que nós obtivemos anteriormente de problemas de cordas vibrantes. Na próxima aula, nós vamos discutir generalizações dessa ideia, não mais para equações de onda em uma dimensão, mas em 2 dimensões. Nós vamos estudar o movimento de membranas retangulares, no caso, membranas retangulares sujeitas a condições de Dirichlet, e vamos utilizar os mesmos métodos e discutir também, eventualmente, a validade da unicidade de solução daqueles problemas. Uma bibliografia inicial, adicional, aliás, além daquela que nós fazemos nesse curso, são esse capítulo, ou essa seção aqui dessas notas de aula. Lá vocês encontram essas mesmas demonstrações que eu fiz aqui reproduzida, na verdade com um pouco mais de generalidade, abarcando, como eu falei, equações diferenciais e condições de contorno um pouquinho mais gerais do que essas. Esse método de demonstração de unicidade de soluções é chamado de método de energia e é muito empregado em outras equações diferenciais lineares. Vocês podem
se desejarem, procurarem bons livros sobre equações diferenciais parciais, onde esses métodos são desenvolvidos. Por exemplo, esse mesmo método, com algumas modificações, é utilizado na demonstração similar da unicidade de soluções da equação de difusão. Muito obrigado.